Vamos falar do quanto a CBF é incoerente em demonstrar mais amor, carinho, paixão e afeto pelos campeonatos estaduais do que pelo principal produto, né, que ela tem hoje no Brasil, que é o Campeonato Brasileiro. Campeonato que muitos, né, quase todo mundo, isso é quase unanimidade, afirma ser um dos mais competitivos, concorridos, disputados do mundo, com aí 10, 12 times todo ano começando o campeonato, com reais possibilidades de brigar pelo título. O Botafogo é apenas um dos times que vai passar por uma maratona de jogos que beira o absurdo. Essa aqui, eu vou mostrar aqui para vocês, a lista de jogos do Botafogo no mês de agosto. Vamos lá, o Botafogo no dia 31/7, mas pode porventura ser dia 1º de agosto, já que esse jogo da Copa do Brasil, jogo de ida, foram todos marcados para uma data base, uma data exemplo, que é o 31/7, mas podem ser antecipados para 30/7 ou adiados, empurrados para frente para 1º de agosto. O Botafogo vai ter 1º de agosto ou 31/7 ou 30/7. Na semana do 31/7, Botafogo e Bahia, um jogo pesadíssimo pela Copa do Brasil, oitavas de final, jogo de ida. Depois nós temos Atlético Goianiense fora de casa. Depois nós pegamos o Brasileirão. Pegamos de novo, dia 7/8, né? Uma semana depois do primeiro jogo, o segundo jogo pela Copa do Brasil. Bahia e Botafogo lá em Salvador. E aí você vê uma sequência de 3 jogos fora de casa. O Botafogo volta ao Brasileirão e encara o Juventude na casa do Juventude, dia 11/8. E entre o dia 7/8 e o dia 11/8, nós temos aí 8 dias, 7 dias, né? Se a gente ignorar um dos dias aí dos jogos, o primeiro ou o último, uma semana vai. Em uma semana o Botafogo vai viajar do Rio para Goiânia, de Goiânia vai depois para Bahia, da Bahia para o estádio do Juventude, que fica em Caxias do Sul, se não me engano. Interior gaúcho, isso em uma semana. Voltamos aqui à lista de jogos. Depois do Juventude, simplesmente, depois dessa maratona de jogos fora de casa, né, pelas 3 competições, pegando aí quase que o território brasileiro inteiro, para fazer uma viagem, uma ponte aérea, né, pega ali centro-oeste, nordeste, sul do Brasil, retorna para o Rio de Janeiro para encarar o Palmeiras. Não satisfeito com essa maratona, com essa pauleira que está sendo de Bahia, Atlético Goianiense, Bahia, Juventude, Palmeiras, nós temos entre os 2 jogos da Copa Libertadores da América, né? Vale lembrar aí que Juventude e Botafogo dia 11/8, dia 14/8, Botafogo e Palmeiras, Libertadores, jogo no Rio de Janeiro. No dia 18/8, temos Botafogo e Flamengo, que pode ser facilmente um jogo de líder e vice-líder do Brasileirão, entre os 2 jogos da Libertadores. Porque dia 21/8 temos Palmeiras e Botafogo no Allianz Parque, em São Paulo. O segundo jogo, decisivo jogo, que vai cravar quem se classifica entre Palmeiras e Botafogo na Libertadores. O Bahia, logo depois, é o adversário do Botafogo no Brasileirão, em Salvador. E, fechando o mês de agosto, o Botafogo volta para o Rio de Janeiro e enfrenta o Fortaleza. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jogos em um mês apenas. E aí eu pergunto para vocês, o que vai acontecer com o Campeonato Brasileiro quando o Botafogo estiver, por exemplo, entre as partidas de Botafogo da Copa do Brasil, né? Ó, vem aqui Bahia, aí tem Brasileirão, Bahia de novo, Copa do Brasil, Atlético Goianiense no meio. O que vocês acham que vai acontecer com esse jogo do Atlético Goianiense? Vai o time titular do Botafogo jogar? Com certeza não. Sabemos que nós temos hoje um elenco muito forte e o time do Botafogo reserva é muito mais forte que o Atlético Goianiense. Sim, mas o Botafogo estará abrindo mão, vamos dizer assim, da sua melhor forma para um jogo do Brasileirão. Estará, vamos dizer assim, tirando o foco do Brasileirão. Enquanto isso, na semana seguinte, após o segundo jogo contra o Bahia, classificado ou não, o Botafogo enfrenta o Juventude em Caxias do Sul. Na sequência, tem o primeiro jogo contra
o Palmeiras pela Libertadores. Na sequência, tem o Flamengo, que pode ser vice-líder, líder, terceiro colocado, tá ali na briga. E depois nós temos de novo o Palmeiras pela Libertadores da América. Vocês acham mesmo que o Botafogo vai entrar em campo com titulares contra o Atlético Goianiense e contra o Juventude? Com certeza não. Muitos jogadores nem devem viajar para esses dois jogos. Devem ficar no Rio de Janeiro se preparando para a maratona que vai ser depois de encarar aí em uma semana o Palmeiras 2 vezes pela Libertadores e o Flamengo no meio. Porque poupar contra o Flamengo, logicamente o Botafogo não vai. Além de ser um clássico, é um jogo que pode valer a liderança. Ou quem sabe uma abertura de vantagem contra um vice-líder, contra um terceiro colocado, que seja. Então, esses jogos, fatalmente, Juventude e Atlético Goianiense, terão time reserva do Botafogo. E por que eu digo que a CBF, ela ama mais, ela gosta mais dos estaduais do que do Brasileirão em si? Porque ela não tem o mínimo pudor em tornar o Brasileirão um produto inferiorizado. Quando você tem um time que briga pelo título e ele bota o time reserva num jogo desse campeonato, ele está tornando o Brasileirão segundo, terceiro plano dele, entendeu? Não sendo prioridade para ele. Quando você vê um time, por exemplo, quando você vê um Brasileirão não parar durante uma Copa América, você está tornando esse Brasileirão um produto inferiorizado, porque os melhores jogadores do campeonato estarão nas suas seleções: venezuelana, uruguaia, paraguaia, equatoriana, chilena, argentina e etc. O Flamengo perdeu os melhores jogadores dele. O Botafogo perdeu um grande jogador que voltou e mostrou porque que era um grande jogador do elenco, é o Savarino. O Grêmio perdeu o Soteldo. São Paulo perdeu o Rames, perdeu outros jogadores. Palmeiras perdeu o Gustavo Gomes, perdeu aquele garoto lá do meio campo, fugiu o nome dele agora. Perdeu vários jogadores também. O Galo perdeu o Arana, perdeu, se não me engano, o Vargas, perdeu alguns jogadores. Então você diminui a qualidade do seu evento. Assim como você atochando os jogos um em cima do outro, também prejudica o seu evento. Porque com jogos a cada 3 dias, 2 dias, você torna os seus jogadores, a sua matéria-prima, você deixa eles mais cansados. E mais cansados, eles rendem menos. Rendendo menos, você tem jogos inferiores ao que poderia ter. E onde é que o Carioca entra nisso? O Campeonato Carioca, ele ocupa quase que exclusivamente 3 meses do nosso calendário. O mês de fevereiro, março e parte de abril. Vou botar aí 3 meses porque pega parte final de janeiro e parte do comecinho de abril. Então ele pega fevereiro e março inteiros, 1 ou 2 semaninhas de janeiro, 1 ou 2 semaninhas de abril, dá 3 meses cravados aí. Nesse período, os principais times do Brasil jogam apenas o Carioca. Por quê? Os principais times do Brasil, né, os primeiros colocados, os 4, 5, 6 primeiros, dependendo da situação do G4 e G6 do ano anterior, esses times, eles não jogam pré-Libertadores porque foram para a fase de grupos direto. Esses times, eles não jogam fases iniciais de Copa do Brasil, porque eles já estão nas fases mais para frente, né, oitavas para frente, por estarem classificados para Libertadores. Quem vai para Libertadores não joga as primeiras fases da Copa do Brasil. Então, esses times ali em fevereiro, março, janeiro, fevereiro e março, só jogam Carioca. Eles estão ali com um tempo ociosíssimo. Então, eles têm menos jogos num espaço maior de tempo. Quando chega de abril pra frente, começa aquela maratona insana de jogos. Antigamente, a Copa do Brasil e a Libertadores ia até o meio do ano. Ia até junho, julho, no máximo. Então, você tinha ali no começo do ano dos times grandes, uma competitividade boa. Você tinha o Carioca, você tinha a Copa do Brasil e a Libertadores rolando ao mesmo tempo. E aí quem perdia espaço, quem era deixado de lado em muitos dos jogos, era ali o Carioca, né, colocado de lado, quando tivesse jogos de Copa do Brasil e Libertadores, e o comecinho do brasileiro, ainda pegando ali a reta final, não para todos os clubes, né, só para os times que chegaram na reta final de Copa do Brasil e Libertadores. Ali, semifinal, quartas de final para frente, tinha ali pouquíssimos times brasileiros. 2, no máximo 3 na Libertadores, no máximo 3 das quartas de final para frente. E na Copa do Brasil, tinha ainda alguns times, mas não eram todos, logicamente. Bota aí uns 8, né? Dependendo da fase que fosse, só 4. Então, a grande maioria dos times estava focada apenas no brasileiro. Lá para agosto, antigamente, começava a Sul-Americana, que era o campeonato que ia render lá até o final do ano. Mas aí eram os times mais de meio para baixo da tabela que jogavam a Sul-Americana. Agora, com a Copa do Brasil e a Libertadores e também a Sul-Americana indo até o final do ano, todos os times da Série A que têm um nível minimamente aceitável, não brigaram para não cair até o último jogo no ano anterior, estão disputando Sul-Americana e os melhores estão disputando ali Libertadores e Copa do Brasil. Esses times vão abrir mão do brasileiro, tornando o produto brasileirão inferior ao que poderia ser. Eu não sou a favor de acabar com os estaduais, tá? Até
porque boa parte dos times, né, do Brasil, a grande maioria esmagadora, 99% dos times do Brasil, dependem dos estaduais para sobreviver. Sem os estaduais e sem a quarta divisão, boa parte deles não existiria hoje, não teria o que disputar, né? A gente não tem uma liga, vamos dizer assim, amadora, forte como outros países têm, que serve como um filtro, né, para alguns clubes irem lá pincelar jogadores amadores, futuras joias do futebol amador, para suas categorias de base, suas categorias de profissional ali, né? Não temos isso. Então, sem as fases iniciais da Copa do Brasil, pega times de todos os cantos do Brasil, sem os estaduais e sem a Série D, esses times não existiriam mais. E nós sabemos de várias joias que passaram por times desse nível inferior, que hoje estão aí nos maiores times do Brasil, até fora do Brasil. E sem essas categorias inferiores do futebol brasileiro, estaduais e Série D, nós não conseguimos descobrir esses jogadores. O próprio Tiquinho Soares veio de um time muito... Achei o Souza da Paraíba. O Souza da Paraíba foi o time que o Tiquinho jogou até sair para Portugal e se tornar ídolo no Porto e tudo mais. Entre outros exemplos. Eu lembro que o próprio Tietê, o Keno, vieram de um time pequeno do Paulistão. O Dedé, o Cortez. O Cortez veio do Nova Iguaçu. O Dedé veio do Volta Redonda, Dedé. Entendeu? Vários jogadores vieram de futebol estadual. Então a gente não pode, né, ignorar isso. Mas entre não querer que acabe e achar que tem que manter como está, é um ponto, né? É uma lacuna muito grande. Tem que sim mudar o formato do futebol estadual, urgente. Mas não mudar como eles fizeram no passado, piorando para os times grandes, penalizando, condenando os times grandes a jogar o estadual. Porque os times começaram a querer poupar os jogadores no estadual, né? O Texas chegou no Brasil com essa ideia, o Flamengo fazia isso há um tempinho já e tal. O começo do estadual era quase todo time reserva, mas aí começaram a querer poupar, né, no estadual para conseguir fazer uma pré-temporada maior, até excursões fora do Brasil. E o que o Edinaldo, em parceria com as federações, fez? Porque, logicamente, né, o presidente da CBF, ele não olha pro bem do futebol brasileiro em si como um todo. Ele olha pro bem dele mesmo. E quem elege ele são os chefes de federação. Quem vota no presidente da CBF são os presidentes de federação estaduais. Esses caras dependem do estadual para ganhar dinheiro. Sem o estadual, seca uma fonte muito grande de dinheiro para eles. Esses caras barganharam com o Edinaldo e mudou-se a regra da Copa do Brasil, não tendo mais a classificação por ranqueamento para a Copa do Brasil, e sim uma classificação onde os estaduais são uma eliminatória, são uma classificatória para a Copa do Brasil. Por isso que esse ano o Santos não jogou a Copa do Brasil. O Botafogo quase não jogou também. Se não ganhasse a Taça Rio, não jogaria. O Corinthians não vai jogar ano que vem. Nem o Corinthians nem o Santos, eu acho, joga ano que vem a Copa do Brasil. Então, você obrigou os times grandes que queriam fazer pré-temporadas maiores, se preparar melhor para o Brasileirão, né, focando no Brasileirão, que queriam fazer excursões, né, para expandir a marca mundialmente. Você obrigou esses times a colocar os jogadores principais no campeonato. Já tem uma regra de no máximo 3 jogos, né, com time reserva no começo do ano, começo do Carioca. Você impôs a eles que o Carioca não pode mais ser colocado de lado. Porque já tinha clube como o Botafogo e o Flamengo disposto a pagar multa por mais jogos com time júnior, com time reserva, do que os 3 iniciais. Mas aí você obriga o time a jogar para se classificar para a Copa do Brasil. A Copa do Brasil, que é o torneio que mais paga premiação no país. Então, o que se fez foi o contrário do que você deve fazer. Em vez de você obrigar, penalizar o time grande a jogar a Copa do Brasil sem ele querer jogar, você tem que mudar o formato, criar mais ou menos uma fase eliminatória, vamos dizer assim, na Copa do Brasil, do Carioca, desculpe, onde você tem ali os times pequenos se disputando entre eles, dali saem 4 classificados, ou 6 classificados, que enfrentam os 4 grandes, Fluminense, Flamengo, Botafogo e Vasco. Em São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Santos e São Paulo. Em Minas seria ali o América Mineiro, o Galo e o Cruzeiro, e por aí vai. E você, nessa segunda etapa, que duraria ali um mês, vamos dizer assim, um mês e meio no máximo, os times grandes e os pequenos se degladiariam pelas 4 vagas na semifinal, onde dali sairia em jogo único semifinal, em jogo único final. Acabou. Teve seus clássicos, teve ali o Carioca, que serviu para um aquecimento pro Brasileirão e tal.
acabou mais cedo. Com isso você consegue adiantar o início do Brasileirão, ali em vez de ser para meados de abril, para meados de março. Com isso você ganha uma janela maior entre os jogos quando chegar no final do ano e tiver esses jogos pauleira ali de Copa do Brasil e Libertadores pegando fogo. Você consegue expandir um pouco mais o intervalo de jogos. Com isso, seus jogadores estão menos cansados, mais dispostos, com mais gás, jogando melhores partidas, rendendo mais nos jogos, proporcionando melhores atuações, jogos mais dinâmicos. Todo mundo viu como foi maravilhoso Botafogo e Palmeiras. Só se falava que, nossa, parece um jogo de Premier League, um jogo de campeonato inglês. Falaram isso em exaustão. Porque com dois times de altíssimo nível, com físico em dia, lutando pela bola como se fosse o último prato de comida, você tem um jogaço de bola. Mas muitas vezes não vai ter isso no Brasileirão, porque ou o cara tá desgastado, tá cansado, tá contundido, ou ele é poupado porque tem um jogo importante de Libertadores e Copa do Brasil ao mesmo tempo que o Brasileirão tá rolando. Então você piorou o seu produto Brasileirão, você menosprezou, diminuiu, inferiorizou o Brasileirão. Enquanto no Carioca você quase que só joga o Carioca durante 3 meses, no Brasileirão você joga ele ao mesmo tempo que Copa do Brasil e Libertadores durante quase todo o Brasileirão. Só vai acabar a Copa do Brasil e Libertadores em novembro. Então, quase só o último mês de competição é que não tem, né, divergência de atenção com outra competição. E aí, meu amigo, é complicado, né? Você querer que o time que tá lá na final, na semifinal da Copa do Brasil ou da Libertadores, foque no brasileiro, que ele tá em sétimo, que ele tá em quinto. É difícil. Então é isso, eu queria falar mais sobre isso nesse trecho aqui, que vai virar um vídeo curto, né? Que vai virar um vídeo sobre o Campeonato Carioca e a minha visão sobre o calendário brasileiro e como a CBF diminui o brasileiro ao dar tanto valor ao estadual. Esse vídeo fica por aqui. Um abraço a todos. Eu sou o Rafael, do canal Notícias do Fogão, e até o próximo vídeo.